graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba esta graça, essa paz no teu lar, no teu coração, você que nos ouve nesse momento. Em especial os nossos irmãos da Igreja Batista Nacional, Peniel em Tambaú. Quero, neste ensejo, deixar mais uma mensagem para o conforto dos nossos corações. Essa mensagem está na carta que Paulo escreve aos de Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3 e 4, que diz assim: Irmãos, cumprimos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista das vossas constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Temos como tema nessa mensagem de hoje 4 coisas que não devem faltar na vida daqueles que são servos de Jesus Cristo. Senhor, nós te entregamos a nossa vida e usa como vaso de bênção para transmitir essa mensagem ao coração sedento deste dia, Pai. Que o Senhor abençoe quem está a ouvir esta palavra e esta palavra seja plantada nos vossos corações para o louvor da tua glória. Amém. Queridos, aqui nesse texto, nesses 2 versos, Paulo destaca 4 coisas que alegrava muito o seu coração, praticada pelos irmãos da igreja de Tessalônica. E assim, ele dava graças a Deus por isso. Vamos destacar uma a uma para que possamos também pôr em evidência em nossa vida cristã. E a primeira a destacar nesse texto que lemos, que Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses, é a sua fé crescente. Mas o que é isto, fé crescente? Isto significa entregar-se completamente com submissão e obediência a toda a verdade conhecida sobre Jesus Cristo. E confiar completamente, sem reservas, na fidelidade de Deus. Assim deve ser a fé da igreja cristã desses dias. Isto é, a nossa fé sempre crescente, não decrescente, sendo apostatada como alguns têm feito. A igreja de Colosso também dava alegria a Paulo pela sua fé crescente. Se você abrir a tua Bíblia aí na carta que Paulo escreve à igreja de Colosso, no capítulo também de número 1, verso 3, ele diz assim: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade, pelo Evangelho, e que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo de tal acontecimento entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, essa igreja dava alegria a Paulo pela sua fé. Também a alegria de Deus, alegria a Deus e a Jesus, quando também fazemos isso. Então a necessidade que nós devemos deixar ser convencido pelo Espírito Santo e acrescentando mais e mais a fé no Senhor Jesus e na sua santa palavra. Tomamos exemplo da igreja
de Tessalônica como da igreja de Colosso e deixar crescer, essa fé ser acrescida, ser crescente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto que Paulo destaca e que não deve faltar na vida dos discípulos de Jesus Cristo é o amor abundante. Jesus, ele resume o decálogo. Moisés entregou 10 mandamentos e Jesus resume esses 12 mandamentos dizendo do amor para com Deus e do amor para com o próximo. Em Mateus, no capítulo 22 de Mateus, no verso 36, capítulo 22, verso 36, diz assim: Mestre, um dos intérpretes da lei, experimentado, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo, aleluia, como a ti mesmo. E destes 12 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, é resumido, tornando, e quando vamos estudar os 4 primeiros mandamentos, está relacionado à responsabilidade do homem para com Deus, da criatura para com o seu Criador. O 6 é do homem para com o seu semelhante. Amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Os servos de Jesus Cristo, isto é, a igreja, a sua igreja, deve não só dizer do amor, ou seja, não só palavras, eu te amo, porém viver, demonstrando esse amor. Paulo bem descreve o amor no capítulo 13 de 1 Coríntios, nos primeiros versos. Ele diz assim, olha, para que possamos entender, quando ele fala isto já foi recitado em teatros, por poetas, por atores, e a igreja não pode somente recitar, mas viver. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sabe por quê, queridos? Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porém, o amor é eterno. O amor de Deus para com a humanidade é eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, seu Filho querido, o único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A base, a sustentação do Evangelho de Cristo é o amor, porque Deus nos ama com amor incondicional. A terceira coisa que não pode faltar na vida dos servos de Jesus Cristo é a paciência na dificuldade. E como isto é tão difícil, porém eu quero te dizer que não é impossível, porque já diz a palavra de Deus, registrada lá na carta, na epístola de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 5, no verso 7 a 11,
ele diz assim, capítulo 5 de Tiago, ele diz no verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixais uns dos outros, para que não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmão, tomai por modelo o sofrimento na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis, aleluia, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido na paciência de Jó, e viste que enfim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Paciência é uma virtude que nós, os servos de Jesus Cristo, devemos cultivar, pois a paciência nos leva a esperar no Senhor, e os que nele esperam sempre alcançam. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, no verso 7, no capítulo 15, no verso 4, ele diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, da consolação, nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordamente e a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, queridos, sejamos pacientes na dificuldade. Sabemos que está difícil, vivemos dias de dificuldades, mas esperai com paciência no Senhor. Tenhai paciência. Muito fala-se de um adágio, paciência de Jó, e como Jó foi paciente. Como Davi foi paciente ao ponto de escrever o Salmo 40, dizendo, esperei pacientemente pelo Senhor. Esperai em meia dificuldade e veja a glória de Deus se manifestar em teu favor, em nosso favor. O último ponto que Paulo destaca nesses dois versos da carta aos Tessalonicenses é a firmeza na fé em meio aos problemas. Quem não tem problema nesta terra? Quem não tem problema, levante a mão. Todos nós temos problema, mas estejamos firmes na nossa fé, porque os problemas não são maior do que o Deus que confessamos. Às vezes os problemas vêm de tal maneira que parece que tudo irá desabar, porém os que com firmeza fomentam sua fé no Senhor Jesus Cristo, passará a tormenta cantando e louvando ao Senhor Jesus. Seja esta postura da igreja nesses dias tão dificultosos. O escritor dos Hebreus diz, importa nos apegar com mais firmeza à palavra. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 2 de Hebreus 2, tu vai chegando, irmãos. Capítulo 2 de Hebreus, no verso 1, diz, por esta razão importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que os ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Firmai-vos na fé em meio aos problemas. A fé em Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos faz andar sobre as águas. Moisés, firmado na fé do Deus Todo-Poderoso, naquele que lhe disse, eu sou o que sou, ele clamou a Ele,
e ele mandou que ele estendesse o seu cajado, e o céu se abriu e fez dali a bênção descer sobre as águas, e montões de água foram vistos de cada lado, e secou, fez-se um caminho no meio do mar vermelho, e todo o povo pôde passar a pé enxuto, enquanto que Faraó com seus cavaleiros e cavalos, seu exército, foi tragado pelas águas. Firmeza na fé em meio aos problemas. Havia um problema tremendo, do lado o mar, à frente, atrás o exército. Mas Deus glorificou o seu nome na morte de Faraó, na destruição do seu exército. Também Ele glorificará o seu nome na destruição desses problemas, porque dele vem a solução, porque Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo, o socorro bem presente na tribulação. Também no livro de Atos, este está escrito falando da firmeza da fé em meio aos problemas. Livro de Atos, no capítulo 11, estamos já encerrando, e havia uma grande perseguição na igreja. Os discípulos foram dispersos, o texto diz assim no capítulo 11, verso 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio, este é um problema, a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos e anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram no Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Bernabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela firmeza da fé se verá o caráter de Cristo em nossa vida. Concluo dizendo, seja a sua fé genuína em Jesus Cristo. Deixe crescer, testemunhando do seu amor e do seu cuidado para nós, por nós, pois o Senhor Jesus cuida dos seus. Medite nisto. Esses 4 passos, a fé crescente, o amor, a paciência em minha dificuldade e a firmeza na fé em minha tribulação, a firmeza na fé em Cristo Jesus em minha tribulação, não se afaste de sua vida. Não seja apóstata da sua fé, mas faça ela crescer firme, ainda em meio a ameaças de morte. Seja firme, alegrando-se na fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Quero deixar um recado, amada igreja. Amanhã, no templo, haverá oração, 6 da manhã. Oração às 11 da manhã, amanhã sábado, dia 28. Oração 6 da manhã. Estarei no templo orando, 6 da manhã. Nosso templo é bem largo, grande, espaçoso. Ficaremos espalhados, alguns irmãos que quiserem vir orar, da mesma maneira, às 11 horas da manhã, da mesma maneira, às 5 da tarde, estaremos reunidos, orando pela nação, orando pelas nações, para que haja o consolo de Deus, para que haja a misericórdia de Deus, e que se cumpra a sua vontade. Assim seja, aguarde a mensagem para domingo, estaremos com uma nova mensagem. Nesse mesmo espírito, estaremos orando às 7 da manhã no templo domingo, às 11 horas e às 6 da tarde estaremos orando. Seria horário do culto, estaremos orando. Amém? Glória a Deus por isso. Que o amor de Deus, a consolação gloriosa do Espírito Santo, a graça sobre graça de Jesus
esteja cada dia mais firme em nossa vida. Que esta palavra penetre em nosso coração. Esta palavra seja enraizada em nosso coração. Possamos tomar o direcionamento e assim possamos ver a mão de Deus firmando, guardando como a menina dos seus olhos a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Amém? Receba o abraço do seu pastor. Estou orando por cada um de vocês. Amém? Meu telefone é 8865-4552. Telefone fixo 3274-2885. Qualquer coisa, nos ligue, entre em contato conosco. Estamos à disposição para qualquer coisa, para uma palavra de conforto, para uma oração, para o que seja a sua necessidade. Dentro das nossas possibilidades, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus.